Bom, pessoal, olá, eu sou o professor Zé, porque a gente hoje vai vai continuar conversando sobre governança de TI, né? E vai conversar um pouco sobre esses conceitos iniciais de governança de TI. Então, hoje a gente vai começar a entrar especificamente em alguns conceitos da governança, né? O que tem de diferente quando a gente sai da ideia de TI para falar da ideia de governança de TI, né? O que muda nesse conceito? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Bom, então, quando a gente fala de. Eu elaborei aqui um roteiro para a gente poder seguir. A aula é baseada em La Casa de Papel, porque estreia amanhã, estreia dia 13 de dezembro. Então, se tiver algum fã aí assistindo a aula. Tu gosta de La Casa de Papel, Igor? Gosto. Então, a aula é toda sobre La Casa de Papel hoje. Vamos ver se vai fluir. Aí eu elaborei esse roteiro aqui, então a gente vai falar sobre a diferença entre governança e governança de TI, entender um pouco essas duas distinções, entender as 5 decisões de TI, as 5 decisões que precisam ser tomadas, que devem ser tomadas quando a gente fala de governança de TI, os arquétipos decisórios, né, os formatos de quem decide e por que tem uma governança de TI. Então, iniciando o conceito de governança. Primeira coisa, né? A gente pode falar em governança como uma governanta do lar, ou uma pessoa que governe o lar. E aí, quando a gente fala de governança nesse sentido, a gente está colocando a responsabilidade de uma pessoa que controle todas as coisas do lar, que faça o lar funcionar do jeito certo, que faça o lar chegar aí no resultado esperado, né? Da família, da casa, enfim. Então, o conceito de governança do lar. Quando a gente fala de governo, normalmente a primeira coisa que a gente pensa é num governo estadual, num governo federal, né? E aí eu trouxe aqui a foto do Eduardo Leite, que é o governador do estado, para elucidar. Então, governador é esse cara que pega todos os recursos do estado, também os problemas do estado, e vai gerenciar por um período para que o estado chegue aí no resultado esperado, de alguma forma. Então, governança no sentido de governar um Estado, uma questão pública. Quando a gente fala de governança numa casa, aquilo ali está fechado dentro de um círculo familiar ou dentro de um círculo específico de pessoas, de recursos e tudo mais. Quando a gente já fala de governança do Estado, a gente está falando de um governo que tem recursos públicos envolvidos, tem serviços públicos envolvidos, então não é um governo para alguns, tem que ser um governo para todos, já muda a coisa de padrão. Quando a gente fala dos princípios de governança de TI, aí eu trouxe aqui duas figuras, né? Eu trouxe o Mark Zuckerberg, que não para representar a ideia de governança, mas sim para representar a ideia de tecnologia da informação, porque o Mark Zuckerberg, quem conhece a história dele sabe que ele era meio controlador, centralizador, assim, das decisões. Chegou a ver alguma coisa sobre a história dele, Igor? Chegou a ver algum filme sobre Já ele? sim, tem a história do Facebook, né? A famosa história da criação do Facebook. Dá pra ver que o cara ficava com tudo na mão, né? Tudo ele queria controlar, ele queria decidir. Foi o grande problema Sim, dele com o Eduardo Saverin, né? isso aí. Só que quando a gente fala de governança de tecnologia da informação, a gente tem uma perspectiva de pessoas que não necessariamente são os donos do negócio, governando a tecnologia da informação em uma organização, em uma empresa. E em primeiro momento pode até não fazer muito sentido, né? Tipo, por que eu que sou dono de uma empresa de tecnologia de informação ou uma empresa de alguma outra coisa, vou colocar toda a ideia de tecnologia de informação, decisões em cima de uma comissão separada. Mas a gente precisa voltar assim e lembrar, não sei se tu vai lembrar, mas a gente precisa lembrar que alguns anos atrás tinha muita roubalheira envolvendo as empresas dos Estados Unidos, principalmente, e
era uma ação sendo vendida por outra ação e acaba que as ações nem existiam muito, se vendiam fantasmas de ações, assim. E em algum momento estourou isso, e aí muita gente foi à falência, porque era muito roubalheira. E aí se instituiu um conceito de governança. Então, pessoas que estivessem olhando ali a movimentação, pessoas que estivessem percebendo e controlando a movimentação da empresa como um todo, para que não houvesse, então, essa gestão aí de roubalheira e a empresa não saísse defraudada, né? A empresa conseguisse alcançar seus resultados. Aqui eu trouxe a foto da Comissão Permanente de Tecnologia de Informação e Infraestrutura do Conselho de Justiça do Brasil. Então, esses caras aí são os que decidem, basicamente, que tecnologia vai ser adotada em toda a questão do Conselho de Justiça, né? Então, sempre que houver um fórum, seja ele municipal, estadual, federal, que tecnologia vai ser utilizada, que tipo de computador vai ser utilizado, quem vai operar, como é que vão ser a utilização também de outras ferramentas, tipo projetores, enfim, tiver que ser utilizado, esses caras que vão decidir. E também a informação, né? Então, é muito sensível para eles a questão da informação, porque, claro, eles estão lidando com segredos de justiça, isso aí não pode cair na mão de qualquer um. Então, que tipo de servidor eles vão usar, como é que eles vão controlar esse fluxo de informação para ele não se perder. Então, esses caras são os caras do conselho, da comissão, na realidade, de permanente de tecnologia. Vai ficar mais claro um pouco essa ideia de governança conforme a gente avança. Mas aí aqui, então, eu vou trazer a ideia, o verbo governar, né? No dicionário parece assim, ó, administrar, reger, ter poder sobre, dirigir como chefe do Estado. E aí foi um pouco que a gente já estava conversando, né? Quando ali a quarta definição do dicionário é dirigir com o leme, barco. Isso aí é o conceito inicial, é a etimologia da palavra, né? Vem de uma ideia de governar o barco. Governar é uma palavra que depois foi sendo adaptada para ficar como o piloto, né? Enfim, mas ele era o governador do barco. Então, obedecer ao leme do barco, gerir o negócio. Governar é um conceito triaberto no dicionário. Como eu já toquei no assunto, a governança corporativa, então, ela vem nesse sentido de governar a empresa por uma equipe ou por um conjunto de processos, condutas, costumes. Então, tu não vai simplesmente governar a tua empresa ou a tua organização pela tua cabeça, sabe? Tu vai colocar isso na mão de pessoas específicas que vão tomar decisões ou que vão cuidar bem de frente às decisões. Quando a gente pensa em uma empresa menor, de repente não faça sentido isso. Não faz sentido eu ter uma empresa pequena e ter que ter uma governança para organizar a minha empresa. Mas quando tu tem uma empresa multinacional, gigantesca, em vários países, várias filiais, e dentro do país, muitas filiais, tu não tem como ter o controle de todo o fluxo do que é feito, tanto em decisões quanto em questões financeiras e também em questões de TI. E aí é muito fácil aí as filiais terem aí gestões meio autônomas e, de alguma forma, até defraudar a empresa, roubar da empresa ou fazer negócios sem colocar no caixa da empresa. Então, a ideia da governança corporativa é essa equipe que vai estar à frente junto com a liderança da empresa, monitorando e dirigindo, né, o que está sendo feito. Então, tudo que está sendo feito, eles ficam acompanhando, eles vão olhar, vão olhar as filiais, vão olhar os espaços. Para quê? Para que tu consiga ter as equipes, as filiais, os espaços trabalhando em conformidade com aquilo que a empresa espera. E aí aqui o Aaron Ross vai trazer a ideia de boas práticas da empresa. Mas é basicamente trabalhar pela cartilha da empresa, assim. Igor, tu falou que tu trabalha com o quê? Tu citou ali, eu não peguei. Eu sou gerente de produto de desenvolvimento de chatbot. Ah, de chatbot. Tu trabalha em uma empresa pequena, grande? Qual é o conceito de empresa? Uma empresa grande de Minas Gerais. De Minas, então, olha só. E tu mora onde, Igor? Moro aqui em Rio Grande. Ah, tu mora em Rio Grande. Isso aí, Então, trabalho olha em como São tu tá longe, né, da empresa. A empresa lá em Minas e tu em Rio Grande.
Sim. Certo que tem alguém, alguma chefia imediata responsável assim pelas tuas ações e tal, mas como é difícil para a empresa lá em Minas ter um controle específico do teu trabalho, né? Não tem. Depende em que sentido, né? Depende. Que hoje tem muita ferramenta de monitoramento, né? Essas ferramentas elas são justamente sentido de governança corporativa, percebe? Sim, Porque se tu não tivesse ferramentas que conseguissem ver o futuro do teu trabalho assim, na forma que tu tá fazendo, provavelmente tu estaria trabalhando e ninguém ia estar aí controlando, te cuidando. E aí tem um software, ou tem alguma ferramenta, ou tem alguém para tu estar prestando contas. Então, é nesse sentido, percebe a governança corporativa. Ela existe para alcançar todos os espaços da empresa. sim, Avançando, aí a gente tem o conceito de governança de TI. E basicamente a ideia de todas as decisões que são tomadas na governança corporativa, então as decisões, os controles, né, da empresa, quando a gente fala de governança de TI, a gente tem uma equipe então que controle, que decida como que vai ser utilizada a tecnologia da informação dentro da empresa. Então, como vai ser utilizada, como vai ser adquirida, qual vai ser o comportamento que se espera que se tenha com aquela tecnologia, o treinamento para que as pessoas usem aquela tecnologia. Aquela tecnologia não vai ficar parada simplesmente dando um apoio. A ideia da governança de TI é pegar a tecnologia e colocar a tecnologia para um ativo estratégico da empresa, da organização. Então, a própria ideia de chatbot, né, assim, de atendimento rápido e de uma conversa rápida com o cliente através de uma questão automatizada, já é uma questão de tu olhar para a TI de uma forma estratégica. Porque a TI deixa de ser simplesmente alguma coisa que te dá suporte e passa a ser um coração aí do teu negócio, né? Uma empresa que faz atendimento e utiliza o chatbot, ela vai ter que ter a tecnologia como de alguma forma prioridade nas escolhas estratégicas dela. E a governança de TI, ela vem nesse sentido, então, vai ser essa equipe, né, que essa equipe, essas pessoas, ou essas regras, esses costumes, enfim, cada empresa vai definir a sua governança de TI de alguma forma, que vão especificar em quem decide, como decide, de que forma gerencia, o que vai comprar, o que vai vender, o que vai alugar, o que vai usar e tudo mais. Então, o conceito de governança de TI para o Harry Ross, que é o livro da disciplina, vai ser especificação dos direitos decisórios, do framework de responsabilidades, para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI. Avançando, a gente tem aqui duas coisas muito importantes, né, no próprio conceito, que é a ideia de direitos decisórios e a ideia do framework de responsabilidades. Então, quando a gente fala de direitos decisórios, a gente basicamente está falando quem vai decidir, quem são as pessoas que vão decidir. Então, quais são as equipes, quais são os comitês, qual é o formato, né, de decisão. Então, de que forma isso está dividido. E quando a gente fala de framework de responsabilidades, a gente está querendo dar a ideia aí de que decisões serão tomadas. Então, quais decisões e quem tomará essas decisões? Mais ou menos esse é o conceito de governança de TI. Então, vamos começar falando dos direitos decisórios, né? Dos direitos de decisão. Em primeiro momento, a gente vai ter os direitos decisórios, eles são cinco direitos decisórios. Então, começando pela questão de princípios. O que são os princípios para o Harry Ross? Assim, são um conjunto de declarações de como a TI é utilizada. Aqui eu trouxe as fotinhos ali do professor e também da talk do Rio, porque há um princípio específico da Casa de Papel é que eles não podiam se envolver um com o outro, né? E aí eles foram lá e se envolveram e aí estragaram todo o plano. E basicamente tiveram que fazer o segundo assalto por causa disso, né? Porque quebraram um princípio fundamental. E o princípio de governança é mais ou menos isso também. Tu vai dizer como que a TI é utilizada. Então, quais são as diretrizes, quais são os vocabulários, o que se pretende fazer com aquela TI
tá isso bem definido como um princípio, e aí, a partir disso, são coisas meio que fundamentais da organização, tu não vai poder mudar. Por exemplo, se tu tem uma TI para um suporte, a TI para um suporte, ela não te dá uma ideia de uma TI estratégica. Então, TI para suporte, tu está dando suporte ao usuário, mas não necessariamente está adquirindo vantagem competitiva com aquilo, né? O suporte é uma função aí da empresa. Agora, quando tu coloca um projeto de TI como vantagem competitiva, uma TI para gerar resultados, para mapear clientes, para mapear processos, para mapear mercados, e aí tu começa a envolver a questão do suporte, tu já está misturando coisas e tu está bagunçando os princípios da tua organização. Então, tu vai ter suporte, é claro, tu vai ter TI por vantagem competitiva, é claro, mas tu vai ter que separar isso aí de alguma forma para que tu consiga, então, através dos princípios, deixar bem claro que utilização tu vai fazer da TI, em quais espaços, em quais partes, e não quebre esses princípios, para que todo o resto da organização saiba como que vai ser utilizado, como que se espera que seja utilizado. E quando tu trabalha, tu falou para mim que tá trabalhando em home office, né? Tu trabalha em casa, tu tem o computador da empresa, ou é o teu Sim, computador, como é sim. que é isso? Sim, não, tem o notebook da empresa e todos os equipamentos, tudo. Perfeito, ó. Isso é uma questão de princípio da empresa. Isso é uma questão de como que a tecnologia está sendo utilizada. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa ano passado, não, ano passado não, 2019 e início de 2020, que normal, trabalhava presencialmente, aquela coisa toda. Quando entrou a pandemia, a empresa mandou a gente para casa. Só que a empresa não mandou nenhum recurso, a gente que fizesse em casa, assim, usasse o nosso computador, usasse as nossas coisas. E aí a justificativa deles era que a gente tinha computador e a gente que usasse. E aí, se algum colega não tivesse computador, ele podia pegar o da empresa emprestado, assim, mas ele ficava responsável por qualquer problema. Então, olha a questão do princípio, né? A tecnologia, a empresa não tem nenhum tipo de envolvimento com a tecnologia que chega no usuário. Então, como é importante ter essas diretrizes bem definidas, esse comportamento com a tecnologia da informação bem definido. E também esse vocabulário, né? O vocabulário de como que tu utiliza a tecnologia ali dentro. Cara. Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo sabe de que forma tem que utilizar a tecnologia. Tem empresas, por exemplo, que tem o celular da empresa. E aí todo mundo só pode ter o celular da empresa, obviamente, para as coisas da empresa. E aquilo faz parte do vocabulário das pessoas. As pessoas nem usam aquele celular para alguma outra coisa, não faz sentido usar. E isso é uma questão de princípio, certo? A segunda questão é a questão de arquitetura, né? Aqui eu trouxe o prédio lá do assalto do La Casa de Papel, brincando com a ideia de arquitetura. Mas a arquitetura de tecnologia da informação, o Larry Rossman trazia um conceito como se fosse a organização lógica dos dados, dos aplicativos, das infraestruturas que são definidas por políticas e técnicas. Então, basicamente, é tu definir como é que tu vai fazer isso para que tu consiga padronizar o uso. Então, todo mundo vai usar o mesmo tipo de equipamento ou da mesma forma aquele equipamento. Porém, tu fala em padronização, mas tu também fala em integração. Então, todo mundo usa em rede. A arquitetura dá essa ideia de em rede, tudo colado, tudo conectado. Então, todos usam a mesma coisa, da mesma forma, e todos usam conectados. Todo mundo tem uma comunicação rápida ali junta, né? Então, a ideia de arquitetura é estabelecer essa base assim, de comunicação e de que forma a tecnologia vai auxiliar, estabelecer os objetivos comuns do uso da tecnologia, para que nós estamos usando, o que se espera que tu faça com esse computador, enfim. E também permitir a centralização da tecnologia. Então, alguém sabe exatamente com quem estão todos os computadores, alguém sabe exatamente com quem estão todas as ferramentas, e de que forma isso acontece, que é essa equipe aí que está responsável pela questão da arquitetura. Uma terceira questão é a questão da infraestrutura. Daí que também eu trouxe da Casa de Papel, ele mostrando a infra, ele mostrando por dentro, né, a maquete do prédio específico. Então, a infraestrutura, tu vai definir aí
De que forma os teus serviços vão ser coordenados, né? Os teus serviços de tecnologia da informação vão ser coordenados. Se vai ser de uma forma centralizada, ou se vai ser de uma forma compartilhada, ou centralizada e compartilhada. Mas, enfim, quem é que está decidindo onde esse serviço chega, né? Ele está centralizado na mão de alguém, ou ele está compartilhado e cada pessoa está responsável pelo seu equipamento, e não há uma pessoa muito específica para isso. Outra questão da infraestrutura é o seguinte, essa infraestrutura é interna, a empresa que detém aquela infraestrutura, então todos os equipamentos, as ferramentas, elas são da empresa, ou tu pode também terceirizar, né? Tu pode ter uma empresa que preste serviço. E aí todos os equipamentos serão dessa empresa terceirizada, todo o suporte vai ser dessa empresa terceirizada. Então, definir a infraestrutura de tecnologia da informação passa por esses conceitos também, de centralização, compartilhamento e definir se vai ser interna, se vai ser terceirizada. Depois a gente tem aqui o princípio de aplicações de negócios. E aplicações de negócios é essa figura essencial da tecnologia da informação, essa figura que está por trás de tudo. Ali eu trouxe o Berlim porque ele é o cabeça, né? Assim, qual é a tecnologia que está por trás de todo aquilo que a empresa precisa, né, para gerar valor. Então, essa tecnologia, essa necessidade específica da empresa com aquela tecnologia para conseguir ou vender, ou prestar o serviço, enfim, independente do ramo de atuação da empresa. Então, definir exatamente o que a empresa está extraindo de valor e não pode ficar sem, né? Basicamente, a ideia de aplicações de negócios é essa tecnologia que a empresa precisa para sobreviver, e sem essa tecnologia, a empresa ela não existe, ela não tem espaços, né, para existir. Ela precisa da tecnologia. E essa ideia de utilizar a tecnologia como uma aplicação de negócios, utilizar a tecnologia para gerar valor, ela é uma ideia muito conectada com a ideia de criatividade, não tem que ter pessoas ali que são criativas, que conseguem perceber essas oportunidades de negócios aí, e tem que também ter muita disciplina, né? Porque não adianta ter uma grande ideia de aplicação de negócios e simplesmente não ter uma disciplina para resolver problemas ou para ajudar o teu usuário. Quando eu penso em aplicações de negócios, sempre me vem à mente a ideia do Nubank, por exemplo. Porque o Nubank, ele é um banco, né? Ele é um banco, só que ele é um banco todo mediado por aplicativo. E o que seria do Nubank sem o aplicativo? Ele não seria nada, ele é o aplicativo, ao mesmo tempo que ele é banco. Então, precisou de criatividade para alguém olhar para aquela ideia de mobile banking, assim, e tipo, virar o conceito, né? Porque antes era banco apoiado por mobile banking, e agora é justamente o oposto, né? É um mobile banking total, assim, que acho que a sede deles é minúscula, assim, eles não têm essa ideia de ter lugares físicos. Virou o conceito, a tecnologia é a aplicação de negócio do Nubank. Isso exigiu criatividade do cara que pensou, né? O dono do Nubank, ele fez isso porque ele se irritou com os bancos tradicionais, então é criatividade, mas exige disciplina, porque tu precisa entrar no Nubank, tu precisa resolver alguma coisa, tem que ter alguém para te atender. E essa pessoa que vai te atender, ela tem que estar de disciplina de pegar o tá ali respondendo e olhando seja qual for a ferramenta de conversa com o cliente. Essa ideia de aplicações de negócios, então, ela envolve a necessidade que gera valor, e ela envolve a questão de criatividade e também a questão de disciplina. E uma outra questão envolvida com aplicações de negócios é aquela ideia de tu adquirir isso de fora, né? Então, tu pedir para alguém criar para ti o algoritmo, ou pedir para alguém criar para ti a ferramenta, a tecnologia, ou tu desenvolver internamente. Então, qual é a decisão que tu vai tomar com relação a aplicações de negócios? Quanto mais tu desenvolve internamente, mais controle tu tem, né? E quanto mais tu deixa alguém desenvolver, tu adquire menos controle, tu fica na mão aí desse desenvolvedor. Isso também são coisas a serem consideradas. E por fim, a gente tem a ideia de investimentos e aplicações, que basicamente é a grana, né? Então, a decisão de quanto que tu vai investir na tecnologia da informação, como que tu vai investir, de que forma tu vai alocar o teu orçamento de tecnologia da informação,
Não adianta tu ter uma grande quantidade de dinheiro envolvida nisso e tu simplesmente não dizer como que vai ser usado, quem vai usar. Outra coisa, dentro da organização tem necessidades diferentes, né? Tu vai pegar ali uma empresa que algumas pessoas estão desenvolvendo softwares, enfim, vão precisar de uma máquina mais robusta, mais pesada. Outras pessoas estão dando um suporte, talvez não vão precisar de uma máquina tão pesada, tão robusta, vão precisar de uma máquina mais leve. Então, não tem por que tu ter uma coisa muito cara e muito pesada para todo mundo. Tu vai direcionar. Então, as necessidades elas são diferentes. E essas necessidades elas precisam ser supridas, não as vontades, porque muitas vezes os órgãos ali dentro das organizações eles querem o melhor computador, eles querem a melhor tecnologia, eles querem a melhor ferramenta, mas eles não precisam, e aí isso vira uma grana fora da utilização, né? Então tem que ter um orçamento específico e bem organizado para habilitar o objetivo da organização. Definir o que a organização deseja, precisa e de que forma eu pego a grana para funcionar nesse sentido. Muitas empresas falam assim, quanto que tu coloca de grana? Nem sei quanto eu coloco de grana, eu coloco muita. E isso também não adianta, não é colocar muito dinheiro em tecnologia ou colocar dinheiro de menos, não é essa a solução. A solução é colocar o dinheiro necessário. Então, algumas empresas, não tendo bem claro isso, vão lá e fazem um benchmarking. Já ouviu falar de benchmarking, Igor? Já ouviu falar esse termo? Sim, sim, já. Beleza. Benchmarking é essa ideia de melhores práticas do mercado. Então, tu vê quanto que as pessoas estão colocando na empresa, nas empresas delas, e tu copia, basicamente. Mas tu tem que olhar para isso com a cautela, né? E dizer, se o meu concorrente está colocando, sei lá, 100 mil reais de grana em tecnologia para o ano que vem, eu vou colocar também, mas eu preciso desse dinheiro, isso é suficiente, ou isso é demais. Então tu tem que estar sempre sabendo explicar por que tu colocou esse dinheiro na mão do orçamento TI. Até aqui tá claro, cara? Eu tenho alguma dúvida com relação a essa questão dos decisórios, assim? Não, tranquilo. Ok, tranquilo. Tranquilo? Tá Uhum. entendendo bem? Sim. Beleza. Se tiver, quiser falar alguma coisa também, quiser me complementar, fica à vontade, viu? Ainda mais que tu trabalha com isso, tu pode ficar bem à vontade mesmo, para me trazer Claro, algum adendo, tá claro, bom? claro, professor. Depois, então, a gente fala a ideia de arquétipos, né? E aí a gente tem duas definições, tem o arquétipo e tem o framework. De repente, até tu consegue me ajudar melhor nisso. Isso é uma coisa muito da estrutura de informação, né, Igor? Vocês estudam isso, eu acho, em SI, a ideia de arquétipo e a ideia de framework. Sim? O conceito que o Harry Ross vai trazer de arquétipo é esse modelo de ideias ou de conhecimento de onde vai derivar, né, outras ideias para modelar. E o framework é a estrutura que é feita para resolver um problema específico. Então, o arquétipo vai ser assim, essa ideia que tu pode melhorar, que tu pode avançar, que tu pode evoluir, né? E o framework é basicamente assim, um modelinho que te dão, né? De formato para tu atuar em alguma situação específica. Enquanto o arquétipo ele é orgânico, ele vai te dar várias opções, tu vai poder fazer um combo entre elas, uma combinação, uma integração. O framework ele já é um pouco mais quadrado, ele já é um pouco mais específico, ele tem ali alguns passos. Então, para a gente avançar aqui, vamos começar falando vamos falar um pouco desses arquétipos, né? Então, os arquétipos seriam os conceitos decisórios, assim. E aí a gente tem um, dois, três, quatro, são 6 conceitos decisórios. O primeiro é a monarquia do negócio, levando sempre em consideração que a gente está falando de arquétipos, no caso decisórios, para a tecnologia da informação, né? Então, quando a gente fala de monopólio do negócio, aí eu trouxe até a ideia da Cersei ali de Game of Thrones, é basicamente isso, o dono da coisa toda manda em tudo e todo mundo obedece o que ele disse, ele que define. Às vezes isso é muito bom, porque tu tem uma centralização e o cara define, né? O dinheiro é dele, a empresa é dele, ele define. Porém, quando a gente fala de monopólio de negócio,
às vezes esse CEO, esse CFO também envolvido, eles têm uma visão clara do negócio, mas eles também não têm uma visão tão clara da TI, não conseguem perceber o valor da TI. E isso pode gerar algum tipo de problema. Então, monopólio do negócio é quando a grande alta gerência, né, o dono ou o CEO e o CFO, essa galera lá de cima da empresa decide tudo e também decide as coisas de TI. O segundo conceito é o conceito de monopólio de TI, aí é que eu trouxe a Silicon Valley a série, que é mais ou menos essa vibe, assim. Monopólio de TI é quando o dono, o responsável pela TI, então esse chefe de TI, esse cara, esse gestor de TI, não sei como é que a empresa vai estar chamando, mas esse especialista em TI, ele tem a equipe de TI dele e ele decide tudo. A decisão de TI é praticamente feita dentro desse setor de TI. Então, o setor de TI está dentro da empresa e o setor de TI decide tudo. Aí, quando isso acontece, a gente está falando de monopólio de TI. Quando a empresa inteira decide alguma coisa, quando o gestor da empresa inteira decide, aí é monopólio de negócio. Então, a diferença é de monopólio de negócio e monopólio de TI. Depois a gente tem um conceito de feudalismo, né? Quando a gente fala de feudalismo em TI, é quando tu separa a tua empresa, a tua organização em diversas partes, em diversos pedaços, e aí cada unidade de negócio independente vai conseguir tomar a sua decisão. Porém, ela está conectada aí com a ideia ou do monopólio de TI ou do monopólio de negócios. Ela deve um esclarecimento, ela precisa dizer como que ela vai decidir, mas é ela que decide, né? Então, um exemplo, assim, para ficar mais claro. Até poderia estar vindo fazendo um exemplo desde o início, mas assim, vamos pensar no monopólio de negócio, seria a Coca-Cola. Então, o CEO da Coca-Cola decide toda a tecnologia da Coca-Cola. O cara tem um conhecimento específico para a marca, para a gestão da marca da Coca-Cola, porque a Coca-Cola vai muito além do que o refri, né? Tem tênis, tem caderno, tem a própria marca mesmo, é um ativo. Então, o monopólio de negócio seria o CEO da Coca decidindo tudo que seria utilizado com tecnologia da informação. O monopólio de TI seria esse setor da Coca-Cola de tecnologia da informação decidindo absolutamente tudo de tecnologia da informação para todas as coisas. Quando eu falo de feudalismo no arquétipo decisório, é uma unidade de negócio específico, independente, decidindo, né, mais conectada ao monopólio. Então, por exemplo, vamos supor que ali o setor de tênis da Coca-Cola vai decidir sua tecnologia, vai dizer como é que quer ou não quer, e eles vão conectados ao monopólio de negócio definir, olha, faremos isso, tá ok, então tá. Eles têm essa autonomia, mas de alguma forma aí, um pouco independentes, né, do monopólio. Depois a gente tem a ideia de federalismo, aqui eu trouxe, né, a Unidade Federativa Brasil, Unidade Federativa também do Estado, que é o Bolsonaro e o Eduardo Leite, mas só para ficar claro, assim, o que é essa ideia de federalismo? Feudalismo existe um rei e existem as aldeias, né? Federalismo, existe uma nação e existem os estados, e os estados, eles devem aí, de alguma forma, também um esclarecimento à União, mas eles têm aí o seu centro, né, específico. Quando eu falo de federalismo para TI, eu estou falando bem nessa ideia da nação. Então, existe o Brasil e existe o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele pode tomar suas decisões de forma específica, sem grandes influências. Ele pode contar com o apoio da TI, assim, do Estado, da nação inteira ou não, mas é uma decisão deles. Eles são uma unidade de negócio separada. Trazendo para a realidade da empresa, quando eu falo da Coca-Cola, num conceito específico, quando eu falo de feudalismo, a unidade de negócio pode decidir, mas deve satisfação ao monopólio de negócio. Quando eu falo de federalismo, se a Coca-Cola adota esse modelo, a unidade lá de tênis pode comprar sua tecnologia da forma que ela quiser, porque o monopólio de negócio já definiu o orçamento e eles que decidam. Não deve essa satisfação tão clara, né? O federalismo ele libera assim e a unidade de negócio pode tomar sua decisão. Se ela quiser, ela vai na questão da TI, na equipe de TI, se ela não quiser, ela também não precisa ir. É uma decisão da unidade federativa do negócio, a decisão que ela vai tomar.
O quinto tipo é o tipo de duopólio, e aí eu trouxe aqui o conceito de The Crown ali com a rainha e o primeiro-ministro na Inglaterra, é um conceito assim, né? As decisões são tomadas pelo primeiro-ministro, mas sempre consultadas a rainha, porque o primeiro-ministro decide em nome da rainha. E é essa a ideia aí de duopólio. A ideia de duopólio é o grupo de TI tomando decisões e junto com esse grupo de TI algum outro grupo. Então, o grupo de TI tem aí essa força, né, da decisão, mas ele divide com a unidade de negócio. Os dois sentam, conversam, discutem e aí sim se toma uma decisão. Essa decisão é dividida. E o último tipo aqui, Sons of Anarchy, né, a anarquia. Então, não existe muito uma questão específica de como utilizar a TI. Cada grupo decide o que quer fazer, com que orçamento, não presta grandes relatórios. A anarquia pode gerar algum tipo de bagunça, né? Em primeiro momento a gente pode pensar assim. Porém, tem esse benefício quando tu tem um modelo anárquico de decisões de TI, porque quem está tomando a decisão é justamente o cara que está na frente da utilização, então ele sabe exatamente o que está precisando, e ele decide, ele compra e ele investe, e a decisão é dele. Igor, até aqui tranquilo? Os conceitos de arquétipos? Tudo certo, tudo certo. Beleza. Avançando então. Daí eu trouxe um conceito de por que investir em governança, né? Uma pergunta importante. Por que investir em governança? O El Ross vai trazer várias questões do porquê se tem uma governança de TI. Eu separei algumas para a gente ir conversando. A primeira questão é que ter uma boa governança de TI compensa. Porque quem tem uma governança de TI bem específica, normalmente tem um retorno com a sua TI acima da média, né? Até 20% acima da média, assim, é a média do pessoal, de uma empresa grande que tem uma governança de TI, tem um retorno financeiro com essa TI de 20%, tem lucros maiores. Isso porque eles têm toda uma questão envolvida de definir como é que vai ser utilizado, de definir todo o processo e aí conseguem ter um controle maior. Então não há desperdícios e também há um direcionamento bem específico, né, de como isso vai ser utilizado. E se está alinhado com a estratégia da organização, com certeza vai ter um retorno maior. Então, uma boa governança de TI compensa. Uma outra questão é que a TI é cara, né? Qualquer tecnologia de informação, assim, é uma coisa muito cara, uma coisa que custa muito custa muito, né, em grana para a empresa. A TI em grandes empresas chega a custar 50% de tudo que a empresa coloca de dinheiro num ano, por exemplo. E aí, se tu coloca todo esse dinheiro, tu coloca metade aí do teu faturamento em tecnologia da informação, e tu não tá aí de forma específica entendendo, percebendo o que está sendo feito com essa TI, ou de que forma essa TI está sendo gerenciada, tu pode estar simplesmente perdendo grana, né? Tu pode estar colocando dinheiro e não tá percebendo o valor que isso está gerando. Então, quando tem uma governança de TI, a TI sendo cara, essa governança vai conseguir fazer escolhas melhores com esse dinheiro e usar melhor esse dinheiro. O terceiro conceito é que a TI é pervasiva. Eu trouxe esse cara da última temporada que ele é pervasivo, né? Que ele se infiltra, se espalha, penetra, vai lá e faz bagunça. E é mais ou menos isso que o Harry Ross vai trazer, né? A ideia de pervasivo. A TI é pervasiva porque basicamente toda empresa precisa de TI, a TI está envolvida, imbuída em toda empresa. Todo mundo vai precisar de alguma ferramenta tecnológica. Difícil uma empresa em que não tem algum setor que não vai ter algum tipo de tecnologia ali dentro. Então, basicamente, a tecnologia da informação está envolvida em toda a empresa e toda empresa precisa de TI. Então, essa pervasividade. Se tu tem TI envolvido em tudo que é lugar, às vezes, quebrou o meu computador, quebrou o computador do Zépica, e aí a empresa não tem noção que lá no cantinho o computador dele quebrou, e ele foi lá e comprou outro, e aí esse gasto entrou, e a empresa se perdeu. Então, esses gastos de TI, assim, misturados com outras coisas, ou misturados, pervasivos mesmo, né? Espalhados, penetrados. Tem alguns setores de TI que quando não tem umas empresas que não têm governança de TI e aí não colocam uma grana curta para TI, né?
E aí o que acaba acontecendo? Os caras vão lá e compram a TI que eles precisam e escondem esse gasto. Muitas vezes, já se pegou muitas vezes, por exemplo, gasto de TI envolvido com gasto de mobília. O cara tem um orçamento para mobília, para comprar móveis para um escritório, e ele não tem orçamento para comprar TI. Aí ele vai lá e compra móveis e também compra um computador, por exemplo, na mesma nota fiscal. E aí esse gasto ele se dilui. A empresa está gastando com TI de qualquer forma, mas não está controlando, não está vendo o que está sendo gasto. Então, a TI é pervasiva. Melhor que você tenha um controle disso. Uma outra questão de por que ter uma governança de TI é a ideia de novas oportunidades de negócio, né? Então, se tu tem aí uma equipes olhando para que forma melhor tu utilizar a TI, de que forma tu tirar valor estratégico dessa TI e não apenas usar a TI, tu tem uma equipe olhando para o mercado, olhando para o lado de fora, e tu também tem uma equipe olhando para o lado de dentro, uma equipe olhando especificamente para a tua TI e se perguntando qual oportunidade de negócio, de que forma eu posso usar a minha tecnologia para responder ao mercado, para responder ao ambiente do lado de fora. E um exemplo disso seria o Itaú mesmo. O Itaú é um banco, ele tinha todo o processo de home banking, mas ele percebeu aí na deixa do Nubank que o home banking invertido era mais vantagem, e aí ele lançou uma série de serviços direto aí pelo celular. Tem cartões do Itaú que é simplesmente remoto, pelo aplicativo, como o It. O It ele é uma coisa parecida com o Nubank. Oportunidade de negócio sendo percebida pela equipe de governança. E também essa equipe de governança vai estar sempre olhando para o lado de fora e percebendo o que está vindo de novo, o que tu precisa te adaptar de uma forma mais rápida. Se tu não te adapta, muitas vezes a tua empresa pode não ter uma sobrevivência nesse ambiente, né? O ambiente tecnológico é um ambiente muito, assim, rápido, ou tu te adapta ou tu acaba caindo fora. Então, tem essa questão de olhar as oportunidades de negócio e de te manter também enquanto uma unidade de negócio funcionando no mercado. Outra questão é a questão de ter uma governança de TI é fundamental para tu definir o aprendizado organizacional com a TI. TI, algumas empresas vão olhar para a TI e não entendem o que se gasta naquela TI, não entendem o valor que aquilo ali gera, né? Basicamente, a empresa só vai conseguir perceber esse valor a partir do momento em que ela começa a aprender esse valor. E ela aprende esse valor com o uso. Então, se uma empresa não tem governança corporativa, ela muitas vezes vai ter que ficar quebrando cabeça para fazer ajustes ano a ano, né? Com a sua tecnologia, ano a ano com o que compra, o que não compra, o que vende, o que aluga, o que faz essas transações. E esse aprendizado organizacional ele fica mais oneroso. Se tu tem uma equipe de governança, tu formaliza esse aprendizado e essa equipe de governança ela consegue te dar melhorias no processo, também melhoria para te competir do lado externo da coisa, né, do mercado. Outra questão, ali eu coloquei a foto, né, do La Casa de Papel aprendendo, então aprendizado organizacional. O valor de TI é mais que tecnologia. Então, ali eu trouxe também uma outra brincadeirinha com o professor, que ele tem toda a tecnologia, mas o valor daquilo ali não está naquela tecnologia, aquele computador tanto faz. O que importa é o que está sendo utilizado daquilo ali, né? Então, como é que aquilo está sendo utilizado, a forma que está sendo coordenada, o valor não está na tecnologia, tá? Na forma que a coordenação da informação do professor acontece lá dentro do banco, por exemplo. Então, trazendo a ideia de La Casa de Papel, né? Mas aí, aqui o Rory Ross vai dizer que o valor da TI é mais do que simplesmente o valor daquilo que tu comprou. É sim o valor sinérgico de tudo isso conectado, sendo utilizado em rede, sendo utilizado de uma forma que gere valor. Não apenas dinheiro, né? Mas valor. E esse valor pode ser também um valor não físico, pode ser um valor psicológico, de marca ou outra coisa. Então, quando as pessoas da governança estão envolvidas com a TI, elas conseguem apresentar que valor é esse que a TI gera, né? A TI deixa de ser um custo e passa a ser um ativo estratégico da empresa. Uma outra coisa é que a autogerência é limitada, e aqui eu também trouxe o professor como gerente do atraco, do crime, né? Ele é limitado, ele ouviu um negócio, achou que tinha acontecido uma coisa e se desesperou, e a autogerência também é assim. Por estar muito longe do processo, por estar muito longe do que está acontecendo lá dentro,
né, ou nas pontas do seu negócio, ela às vezes pode ser que ela não entenda todo o processo, ela não consiga atender todas as requisições, ou ela atende a exigências que não precisaria atender se tivesse uma equipe olhando para isso e dizendo, olha, não é bem assim, não precisamos comprar isso. Ou o oposto também, né? Acha que não precisa comprar e daqui a pouco a empresa tem um prejuízo porque não tem uma tecnologia necessária. Então, a alta gerência ela é limitada na decisão que ela toma. Quando tem uma governança de TI, a governança sabe exatamente, né, o que precisa, de que forma direcionar essa TI. E aí ela ajuda nessa limitação da gerência, e a alta gerência pode tomar decisões mais estratégicas e deixa a TI na mão de alguém mais específico. E uma outra questão é que empresas líderes elas governam a TI de forma eficiente, né? O Gary Rossman traz vários estudos que vão mostrar que empresas líderes de mercado sempre têm a TI como um ativo estratégico. Empresas líderes hoje do mercado elas não olham para a TI como um custo. Não tem a ver com custo. A TI tem a ver com valor, tem a ver com vantagem competitiva. A TI é o coração da empresa. A empresa organiza todo o seu processo por ali. Mesmo que ela não seja uma empresa de tecnologia, que ela seja uma empresa de serviço, por exemplo, quando tu tem aí a TI dentro do centro do coração da empresa, todos os dados do cliente estão ali sendo trabalhados, estão sendo analisados. Então, a TI central para empresas líderes, né? Então, aqui fechando, sobre o que a gente falou? A gente falou sobre o conceito de governança e governança de TI, diferenciando, né, o que é governar, o que é governar espaços, o que é governar uma empresa e o que é uma equipe de governança corporativa que controla que analisa minuciosamente, né, as decisões da empresa, e o que é uma governança de TI, essa equipe, então, que vai decidir através de normas, de arquétipos e de framework e tudo mais, como é que a TI vai ser gerenciada. A gente analisou aí as decisões de TI, então a gente falou dos princípios, da arquitetura, da infraestrutura, das aplicações de negócio, dos investimentos e aplicações. A gente falou dos arquétipos decisórios, então a gente falou dos 6 tipos, da monarquia de negócio, da monarquia de TI, do feudalismo, do federalismo, do duopólio e da anarquia. Meu Deus. E a gente também conversou um pouco sobre as razões, algumas das razões que o Harry Ross vão trazer do porquê se investir em governança de TI. Então, empresas líderes investem em tecnologia da informação como uma forma de estratégia. O valor da TI está muito mais do que a tecnologia. A TI é muito cara, a TI é pervasiva, a autogerência é limitada com essas questões e uma governança consegue trazer isso de forma bem clara. Agora sim. Aqui está a referência, eu coloquei no AVA, né, mas aí pelo QR Code dá para baixar direto o capítulo, que é esse livro aqui que a gente está usando, de governança de TI do Harry Ross. E é isso aí de minha parte. E o Igor, quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Não, acho que é salientar a importância de uma boa gestão de TI, né? Que é muito importante. Tem muitos pontos, né? Com certeza. Bastante coisa também foi discutida hoje, né? Eu acho que são vários conceitos. De repente são muitas coisas que tu já trabalha, assim, e aí tu vai percebendo isso ao longo do teu trabalho, mas às vezes colocar isso assim de uma forma explanada, organizada, dá para perceber o que está sendo feito, né? Muda um pouco o conceito. Sim, claro. Bom, Igor, de minha parte é isso. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Não, seria isso mesmo, professor. Tudo certo? Deixa eu olhar aqui o nosso cronograma só para ver o que tem para frente das nossas aulas. Então, a gente teve a aula de teoria matemática que estava lá no Coisa. Desculpa, teoria de tecnologia da informação no AVA, já estava gravada. Aí hoje a gente está tendo essa aula de conceitos básicos de governança para entrar. E a próxima aula já é tornando a TI um ativo estratégico, também já está disponível lá no AVA. E depois já é a nossa prova, dia 16. Então, agora a gente não vai ter aula síncrona mais.
Como Pode vai falar. ser essa prova? Vai ser A prova ela é um toda horário baseada. determinado? Não, 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 o horário. a prova é assim, ó, ela vai estar disponível no AVA do dia Ah, sim. 16 até o dia 22 para fazer. Tá? Tu pode Uhum. escolher o dia que quiser entrar e o horário que quiser entrar. Ah, ok, então, Quando perfeito. entrar, tem um período ali máximo, acho que de 2 horas. Eu acho que é isso, Igor. Ah, tá. Depois que tu Que tu começa a abre. fazer, tem um reloginho contando. Show. Não, beleza, Isso só pra mesmo. eu ficar Tá? sabendo só. O que vai cair nessa prova? Caiu o conceito das aulas, as 3 aulas gravadas. Tá? Show. Tem 3 conteúdos. Tem ali a aula de tecnologia da informação do dia 18 de novembro. Acho que tem 2 vídeos gravados, se eu não estou enganado. Então, tem esses 2 conteúdos. E tem a aula de hoje, né, que a gente acabou de fazer, que também cai na prova. E a aula da semana que vem, que já está gravada, já está disponível, já dá para ir assistir lá. Também cai na prova. Então, a hora que tiver um tempo, eu vou te dizer isso, já vai te organizando aí para ler os materiais, para olhar os materiais, Sim. para Tá, fazer a prova. e a questão das provas, vai ser 2 provas, vai ter trabalho, como que funciona? Tem uma prova valendo 10 nesse primeiro bimestre, daí a gente Show. fecha com essa única prova. Sim, No próximo bimestre, que a gente volta em 6 de janeiro, isso. daí a gente tem 2 avaliações, tá? A gente tem a prova valendo 7,5 pontos e a gente tem uma avaliação que vai ser em dupla. Daí, até na semana passada, as gurias que estavam presentes na aula ficaram, me perguntaram algumas coisas sobre. Assim, é um podcast, a elaboração de um podcast. Tem que achar uma dupla ali nos colegas da turma. E eu vou dar alguns textos para vocês lerem, aí vocês vão poder escolher um texto, tá? E aí vocês vão fazer um podcast aí de 5 minutos mais ou menos, falando sobre o texto, o que vocês acharam, gostaram do que texto, enfim. Mas eu vou dar toda uma explicação melhor mais perto, né? Não, porque isso aí é para ser entregue só no final de janeiro. Então a gente tem um tempo maior aí para essa atividade, mas a atividade vai ser essa, viu? É a Ok. elaboração desse podcast valendo 2,5 pontos e a prova valendo 7,5 pontos. Certinho, então. Tá bom? Ok, pessoal. Valeu então, Igor. Um Valeu, abraço pessoal. para ti aí. De Bom nada, trabalho. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.